Shalom. Como a costa anseia pelas águas, assim eu sou por ti, ó Deus, assim. Como a costa anseia pelas águas, assim eu sou por ti, ó Deus. Glória a Deus. Amém, minha gente. Deus abençoe. Sempre lembrando que nossas lives são diretamente pelo Instagram e depois eu salvo a cópia no YouTube. Quem sabe daqui a um tempo nós vamos ter 2, 3 celulares aqui, filma para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, tudo ao mesmo tempo. Mas é aqui a nossa matriz é o Instagram. E eu gostaria muito que vocês pudessem estar convidando pessoas agora. Se você faz parte de um dos nossos grupos, vai lá rapidinho, dá uma fugida e avisa: olha, o apóstolo está em live, está mandando convidar geral. Minhas boas-vindas, Carlos, Vanessa, Lúcia, que bom ver a Lúcia por aqui, Lauren sempre conosco, Vanessa, Alex, Bia, Iracema, mergulhando na palavra, Lúcia Quadros, Andréia, Carla, Pastor Neto, bom te ver por aqui também, meu amigo, Rosângela, Norma, Richarles, Sandra Paula, Rosângela Carreto, Norma, Andréia, Amanda, e o povo está chegando, glória a Deus. Domingo geralmente eu não faço live, mas hoje é um dia muito importante para quem está assistindo no replay no YouTube. Hoje, dia 28 de março de 2021. Hoje é o primeiro dia após a Páscoa Bíblica nesse ano de 2021, porque a data varia. Ela varia, né? Estamos aqui com a nossa agenda hebraica, que você também pode adquirir, R$60 frete para todo o Brasil. E a Páscoa, ela varia um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, de acordo com o ano, porque nós somos movidos pelas luas, né? O calendário bíblico, ele é através das luas novas iniciam um mês bíblico. E nós estamos aqui no dia 28 de Nissan, na verdade, deixa eu ver se é isso mesmo, acho que o meu iPad está errado aqui,
É isso mesmo, 28 de Nissan, domingo. Então, hoje, de ontem para hoje, começou a Páscoa. De ontem para hoje, na viração do dia, de ontem para hoje, começou a Páscoa bíblica. E, na verdade, começa hoje a contagem do Homer. O que é a contagem do Homer? É o que eu vou explicar nessa primeira live de hoje. O que é o Homer? Por que se conta o Homer? São 49 dias, na verdade, de contagem, ou seja, 7 semanas, 7 vezes 7. E esse 49 dias, ele tem um propósito, tanto no Antigo Testamento, na revelação do Cordeiro e da libertação do Egito, até a chegada do povo ao monte, recebendo as tábuas da lei. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. E no Novo Testamento também aconteceu algo muito importante, que foram a concretização dos 50 dias após incluindo a Páscoa, 50 dias, acontece o Pentecoste, por isso que é Penta significa 50, ou 5, né? Pentecostes. Então, mais uma vez, Jesus mostra o cumprimento do Antigo Testamento através de sua vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a contagem do Homer. Hoje nós vamos dar início, todas as lives que nós vamos fazer nos próximos 49 dias são lives contando o Homer, conteúdos variados, mas sempre contando o Homer, porque é um acréscimo de unção. Eu vou explicar isso aqui hoje. A cada Homer contado é um acréscimo de unção, de sabedoria, de elevação espiritual, até que se chegue a outorga da Torá nova, o mandamento de Deus para a tua vida, porque o mundo espiritual é cíclico, e o Pentecostes que Deus vai fazer na sua vida também. Tá bom, gente? Então, vamos ficar aí. Enquanto o pessoal está chegando, estou abrindo aqui meu esbocinho para conversar com vocês. E hoje eu vou falar também, além de eu explicar o que é o Homer, a contagem do Homer, eu quero falar sobre o Covid. Uma palavra muito séria, muito forte, muito relevante, que Deus mandou entregar para vocês que assistirem a live sobre o Covid. Amém, gente? Então, é isso aí. O que é o Homer? Homer. Essa palavra Homer, ela na verdade significa cevada. Cevada, mesma cevada que dá a origem à cerveja, né? E por que cevada? Porque antigamente se usava punhados de cevada para fazer cálculos, contagens. Então o Homer, ele era uma determinada medida de cevada. Então o que era a contagem do Homer? Eles contavam os dias, pegando todo dia e botando uma medidinha nova de cevada, até que se alcançasse uma determinada medida. Então 50 dias de contagem, ou 49 dias, e mais o Pentecostes, que é o 50 dias de contagem, começa com uma medida, mas termina com 50 medidas. Isso significa que o nosso Deus, nesses 50 dias que iniciaram ontem e vão terminar em Pentecostes, Deus vai gradativamente elevar vocês a uma nova medida, dia após dia. Uma nova medida de unção, uma nova medida de evolução mental, de sabedoria. Por isso eu quero te convidar e convocar a se comprometer em participar dessa campanha conosco de 50 dias, assistindo todas as lives, se possível. As nossas lives são às 6 da manhã no horário de Brasília, de segunda a sexta, porque é um horário que eu estou vendo que está sendo muito melhor para vocês poderem me seguir. Nos outros horários sempre tem outros apóstolos falando e muita gente fica dividida. Então vai ser às 6 da manhã no horário de Brasília, de segunda a sexta, a partir de amanhã. Sábados sempre às 18, porque é o nosso culto de Shabat, é o nosso culto online, é a nossa igreja online. Se você é discípulo nosso online, da nossa igreja online, você sabe que o nosso culto é sábado. Então ele conta como vai fazer parte dessa contagem
E no domingo, possivelmente, vai ser sempre às 15 horas, até finalizar toda essa campanha da contagem do homem. No final da contagem, nós vamos celebrar com Pentecostes e vai ser todo mundo que participar numa nova unção, numa nova atmosfera. Gente, então, o que aconteceu quando o povo participou da Páscoa? Eles saíram do Egito e eles caminharam durante 49 dias, ou o período de 7 semanas, até chegar ao Sinai. Na verdade, no momento que eles atravessaram o Mar Vermelho, se conta desde o dia que eles saíram, atravessaram o Mar Vermelho, até chegar no Sinai, onde Deus entregou os 10 mandamentos. Eu até fiz uma postagem muito legal ainda há pouco no Instagram sobre os 10 mandamentos, que os estudiosos mais profundos do judaísmo, eles afirmam que as tábuas da lei, que foram escritas pelo dedo de Deus, não eram tábuas, eram cubos de pedra. E a Bíblia diz, eu coloquei o versículo aí no Instagram, a Bíblia diz que os cubos foram escritos na frente e no verso. Mas não tem nada a ver com essa frente e verso que a gente usa assim, página, metade do texto vai na frente, metade do texto vai no verso. Não, não. O que acredita-se é que Deus, quando veio com seu poder, escrevendo em hebraico nas tábuas da lei, os 10 mandamentos, o dedo de Deus ele fez como um raio laser que vazou aquele cubo de maneira que a letra atravessava o cubo. Por isso diz o versículo, se eu não me engano, no capítulo 34 de Êxodo, que só poderia ser uma obra da mão de Deus. Não existia tecnologia. Então todo esse modelo de pedras que a gente vê nos filmes, Moisés segurando os 10 mandamentos naquelas tábuas de pedra, a gente vê nas lojas evangélicas também, às vezes até com heresia, né? Que o 10 mandamento original diz: guardarás o sábado. Mas se você não tiver cuidado, você vai comprar para botar na tua mesa profética o católico. Tem o 10 mandamento católico que diz assim: guardarás o domingo para cumprires. Eles mudaram os 10 mandamentos. Mas enfim, eu quero que vocês entendam uma coisa, gente. Era um povo, eu vou até deixar para falar isso aqui um pouco mais depois. Mas Êxodo capítulo 13 e Êxodo capítulo 19 vai mostrar essa jornada. O seu apóstolo João Edipo não estiver lavando louça hoje, está convidado para entrar. Mas Êxodo capítulo 13 ao 19, ele vai mostrar essa jornada de 49 dias, de 7 semanas, desde que o povo saiu do Egito, atravessando o Mar Vermelho, e chegando ao dia em que eles receberam o que nós chamamos de a outorga da Torá, a outorga da lei, quando eles receberam os 10 mandamentos. Curiosamente, no Novo Testamento nós vemos algo muito parecido acontecer, porque diz lá em Atos capítulo 1, versículo 1 ao 5, que Jesus ele ficou 40 dias, e no versículo, na verdade, Atos capítulo 1, capítulo todo você pode ler, Jesus ficou 40 dias ensinando os seus discípulos após a ressurreição. E depois ele subiu, 40 dias depois ele subiu, mas durante os outros 10 dias, os discípulos e os apóstolos ficaram em Jerusalém, no cenáculo, orando para a descida do Espírito Santo, o que ocasionou-se o dia de Pentecostes, né? Conhecido por nós, que na verdade já havia a festa do Pentecostes, era uma festa que vem lá da outorga da Torá, e dos 50 dias e tudo isso que nós estamos falando, da contagem do homem, mas se tornou para nós evangélicos a referência de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Então não deixa de ser um Pentecostes para o Antigo Testamento,
a entrega da Torá, que também desceu. Moisés recebe os 10 mandamentos no monte e desce com eles. E para nós, no Novo Testamento, a descida do Espírito Santo, sempre 50 dias após a Páscoa. Então essa contagem ela é muito interessante, porque o que acontece é que há um desencadeamento de uma gradatividade de revelação. Entendam isso. Cada dia que passava, desde o dia que o povo saiu do Egito, Deus os aproximava mais da Torá. Cada dia que passava, desde a ressurreição de Cristo, Deus os aproximava mais do batismo com o Espírito Santo. Então, cada dia de contagem do Homer, nessas 7 semanas, Deus vai te aproximar de algo grandioso e de algo glorioso. Por isso que é importante você participar. Todo crente que respeita o calendário de Deus, ele se compromete em contar o Homer. Então, cultuando comigo de manhã todos esses dias. Apóstolo, eu não gosto de acordar cedo. Você não precisa gostar, só tem que fazer. Tá 6 da manhã comigo aqui, a partir de amanhã. Hoje já é o primeiro dia da contagem e cada dia uma nova unção, cada dia uma nova ativação, cada dia uma nova impartição, para que daqui a 50 dias você esteja não apenas cheio do Espírito, mas cheio de inteligência, mentalidade, cura, ativação, libertação, prosperidade, finanças. Muitas coisas podem acontecer nesses 50 dias de gradatividade, de degraus, de acúmulo de cevada, de acúmulo de contagem que Deus vai fazer. Olha que coisa tremenda. A gente fala sobre o povo que saiu do Egito. O povo que saiu do Egito era 50 dias depois não era mais o mesmo povo. 50 dias depois não era mais o mesmo povo. Vou te provar. No dia que eles saíram do Egito, eles eram um povo escravo, e que nunca haviam cumprido um mandamento divino, porque não existia mandamento ainda. Não existia mandamento. O primeiro mandamento que Deus deu para aquele povo foi, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco quando eu entrar na questão do Covid. O primeiro mandamento que Deus deu para aquele povo foi: façam a Páscoa, matem o cordeiro, comam o cordeiro em família, fiquem em casa, usem máscara, quase, né? Não falou isso não, mas foi algo bem parecido, né? Matem o cordeiro, comam do cordeiro, fiquem em casa com as mochilas prontas, com as sandálias prontas, coloque o sangue do cordeiro no umbral das portas, porque amanhã eu irei libertar vocês do cativeiro do Egito. Entenda? Era um povo escravo que pela primeira vez recebeu uma lei direta, mas mesmo assim eles obedeceram a essa lei que ocasionou na libertação. Obediência gera libertação. Guarda essa frase. Vou até aumentar o tom da minha oratória aqui para você conectar com outro momento que eu vou trazer aqui na frente. Um povo escravo e sofrido que não tinha lei recebe uma palavra de Moisés em nome de Deus e eles obedecem na risca essa lei, que ocasionou em proteção do anjo da morte e em libertação. E agora, caminhando durante 50 dias, eles encontram a outorga da Torá, a entrega da Torá, a entrega da lei, agora sim uma lei com mais detalhes, que não foram apenas os 10 mandamentos,
Porque Deus falou para Moisés, entrega os 10 mandamentos, mas também ensine para eles algumas coisas, e aí Deus vai dar vários outros princípios. Se você ler, não sei se eu consigo aqui abrir rapidinho, deixa eu só conferir se é Êxodo 34 mesmo, que esse texto se desdobra em vários trechos, né? Então, ó, tá aqui, Êxodo 34, ele dá os 10 mandamentos, que começa no versículo, Êxodo 34, versículo 17, a minha Bíblia hebraica diz: não molde para si deuses de metal, guarde a festa do Metzá, comendo Metzá, que é a festa da Páscoa, como eu ordenei durante 7 dias no mês de Abib, a festa do Pães Asmos. De todo o gado, prepare para mim o macho, o primogênito, aqui é a festa de primícias, resgate o primogênito. Então Deus vai dando aqui outras direções, né? E aí vai acontecer aqui, não cozinhe o cabrito no leite da sua mãe. Você vê que Deus vai dando várias outras direções, não apenas os 10 mandamentos. E aí chega no versículo 29, prazer ter a pastora Mara conosco aí. Quando chega no versículo 29, diz assim: quando Moisés desceu do monte do Sinai com as 2 tábuas do testemunho na mão, ele percebeu que sua pele da face emanava raios de luz, como resultado da sua conversa com Adonai. Irmão, a tua oração a Deus tem que ser tanta que a tua cara vai soltar raio de luz. Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem comer no monte. Quando nós entramos em algumas dimensões, a nossa aparência ela é transformada. Então Moisés ele desce com a Torá escrita, essa Torá que eu expliquei no início da live, uma Torá que em forma de cubo, com as letras que ultrapassavam, perfuravam as pedras e saíam do outro lado em forma de cubo, como se fosse um corte a laser. Moisés desce com essa Torá, ele entrega, mas não junta. E outra coisa, Deus escreveu o alfabeto. Quem ainda não se inscreveu na nossa mentoria do alfabeto hebraico, vai começar agora, semana que vem, gente, pelo amor de Deus, dá tempo ainda. Eu vou explicar coisas que você nunca ouviu na vida. Então, é o que acontece. O apóstolo João Edipo aí fazendo comentários sempre relevantes. Mas o que acontece? Deus escreveu os 10 mandamentos para um povo analfabeto. Pega essa visão. Deus escreveu os 10 mandamentos para um povo analfabeto. Isso eu vou explicar porquê quando eu estiver falando sobre os mistérios da letra hebraica. E como Deus melhora isso no Novo Testamento, quando ele ao invés de mandar um mandamento de pedra que nem todos vão saber ler, ou uma Bíblia de papel que nem todos vão saber interpretar, ele agora em Pentecostes, no Novo Testamento, ele manda o próprio Espírito para habitar dentro de você, para que você compreenda sem fuga a revelação e a verdade das Escrituras. Porque é o Espírito Santo que nos ensina. Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, é muito mais fácil viver a lei do que a graça. Porque a lei você pode interpretar do jeito que quiser, mas a graça não tem como fugir, porque é o Espírito Santo falando no teu coração. E não tem como enganar a verdade que Deus fala de dentro para fora. A única verdade que você consegue enganar é aquela que vem de fora para dentro, que você interpreta da maneira que quer. Mas enfim, essa é a contagem do Homer. Essa é a gradatividade que Deus está propondo para nós, de hoje até o Pentecostes, o Shavuot, daqui a 50 dias. O apóstolo João Edipo está dizendo aí, Deus não mandou em egípcio, mas mandou em hebraico. Muito bem colocado, porque Moisés ele falava a língua egípcia. Ele talvez conhecesse um pouco de hebraico, mas não o suficiente, porque Deus não mandou apenas texto, Deus mandou uma unção.
Eu vou provar para quem fizer a mentoria de letras hebraicas comigo a partir de semana que vem, um mês inteiro, toda segunda, quarta e sexta à noite, 10 da noite, na mentoria eu vou ensinar o poder de cada letra hebraica. Só para você ter uma ideia, a primeira letra do hebraico simboliza uma cabeça de um cordeiro, e a última letra do hebraico simboliza uma cruz. Não sou eu que estou inventando isso não, pode perguntar para qualquer judeu ortodoxo aí, o mais ortodoxo que for, ele vai dizer isso. A primeira letra simboliza, é a cabeça de um cordeiro, é o Aleph, e a última letra é a cruz. Por isso que Jesus falou, eu sou o alfa e o ômega, porque está traduzido em grego, mas no hebraico ele disse, eu sou o Aleph e o Tav, eu sou o Pai, o Cordeiro, mas eu sou a cruz. Entende? E nesse percurso de Aleph até o Tav, 22 letras, Deus construiu tudo o que havia para construir, desde Gênesis até a crucificação. E Deus não precisa construir mais nada. Deus não precisa construir mais nada. Porque na cruz ele disse, está consumado. Hoje eu estava ouvindo uma live de uma outra pessoa que diz assim, uma mulher, ela falava, para com esse negócio de ficar pedindo. Aliás, foi a profeta Mara, está aí conosco. Para com esse negócio de ficar pedindo para Deus, pedindo para Deus, choramingando, reclamando. Porque Deus já falou, Ele já liberou a palavra. O que tinha para ser feito já foi feito. Você que tem que sair da frequência da dor, da frequência da vitimização, da frequência da espera e tomar posse do que foi entregue. Amém, gente? Então, eu queria falar um pouquinho para vocês hoje, agora que eu já dei uma aulinha sobre o que vai acontecer a partir de agora, né, a partir de amanhã às 6 da manhã, todos os dias. Inclusive eu convido o apóstolo João Édipo, se quiser acordar cedo amanhã e fazer uma live comigo, a gente faz a primeira paraxá amanhã. Terça-feira tem a profeta Mara junto comigo. Todo dia nós vamos estar fazendo uma live 6 da manhã, horário de Brasília. Eu acordo tontinho, irmão, mas cheio da unção. E no sábado 15 horas, no domingo 18. Aliás, no sábado 18 horas e no domingo 15. Mas eu quero falar um pouquinho sobre Covid aqui para vocês. Essa vai ser a paraxá de hoje. Essa é a palavra de hoje, é a porção. A palavra paraxá significa porção. Então a primeira porção de Homer que nós vamos soltar aqui hoje, aqui, sobre o nosso vasilhame espiritual, o tema que eu dou para essa paraxá. Um êxodo que não aconteceu. Um êxodo que não aconteceu. Um êxodo que não aconteceu. Entenda uma coisa, tudo é cíclico. Tudo é cíclico. Tudo que aconteceu na Bíblia se repete. O pecado de Eva se repete todos os dias na vida de alguém. O pecado de Saul se repete, a conquista de Gideão, tudo se repete de alguma maneira. A vida ela é cíclica o tempo inteiro. O tempo inteiro as coisas tendem a se repetir. Mas Deus deu ao homem o poder de quebrar ciclos repetitivos. Deus deu ao homem o poder de sair. Onde é que eu tenho isso na palavra? Eu talvez encontre esse texto, se não me falha a minha memória, porque tem muitos anos que eu não leio esse texto, mas em Deuteronômio, deixa eu ver se é isso. Eu estou falando de Deuteronômio e lendo números, fica difícil, né? Mas está na Bíblia. Vocês vão achar isso fácil aí. Eu só não lembro de qual a referência. Mas quando Deus diz ao povo assim: chega de rodear montanhas, virai para o norte.
Ó, o Edipo está dizendo aqui, ontem o Covid perdeu a força, a Páscoa venceu a morte. Nós vamos discutir isso aqui agora. Foi bom você ter colocado isso, que é isso que eu queria ouvir. Que você me provocou o meu instinto aqui agora mesmo. Deus diz assim, chega de rodear montanhas, virai para o norte. O povo saiu do Egito, mas ficou 40 anos rodeando montanha. Rodeando a mesma montanha, sem perceber. Rodeando a mesma montanha. Rodeando. Um dia Deus fala, chega de rodear montanha. Vire para o norte. Deus falou, sai do ciclo. E olha, foi nessa obediência que o povo chegou na terra prometida. Então o problema é que nós ficamos rodeando montanha. E eu estou incomodado com uma coisa. Eu queria compartilhar isso com vocês aqui. Eu me lembro que há um ano atrás nós estávamos vivendo a mesma coisa que estamos vivendo hoje. Eu quero acordar vocês, irmãos, em nome de Jesus. Inclusive os profetas amigos que estão assistindo a live aí, os apóstolos. Por favor, eu quero acordar vocês em nome de Jesus. O ano passado nós estávamos vivendo a mesma coisa que estamos vivendo hoje. O que nós estamos repetindo? Em primeiro lugar, o Covid começou um pouco antes da Páscoa, vocês lembram disso? E aí começou uma onda de que, primeira coisa, a mídia começou a dizer, fique em casa, 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 fique em casa. E logo nisso, os profetas, os homens de Deus, os verdadeiros homens de Deus, começaram a entrar e falar, gente, fique em casa, vamos fazer live. Foi aí que tanta gente, tem tanto profeta que nunca tinha feito live na internet. Hoje está famoso. Por quê? Porque Deus honrou. Assiste o culto pela internet, fecha a igreja. Muitos falaram assim, para que fechar a igreja? E morreram, então eu conheço. Gente, eu sou um apóstolo que conheço esse Brasil todo e o mundo. Um monte de gente que eu lembro na hora, para que fechar a igreja? Morreu, o próprio pastor morreu. E quando não morreu, matou 30 membros da igreja, matou 40, sabe quantos outros foram contaminados e morreram também? A conta vai chegar. Vai chegar lá no céu, Deus vai falar assim, tá vendo esses 720 aqui? Ó? Morreram por sua culpa. Isso lá atrás. Isso lá atrás. Fique em casa. Aí nós começamos a pregar, apóstolo João Edipo. Nós começamos a pregar, falando assim, Arca de Noé, meu irmão. A Arca de Noé, entra dentro de casa com a tua família. É tempo de dilúvio. O caos vai se estabelecer do lado de fora, mas quem está dentro está protegido porque obedeceu. Lembra disso? Nós pregamos sobre o sangue nos umbrais. Irmãos, entra para dentro de casa, passa o sangue, fica em casa. E aí começaram os lockdown, e rodízio de CPF nos mercados, na rua, a fiscalização, carro de som andando na rua, os Instagram das prefeituras começaram a dizer, fique em casa, o número de mortes aumentando, e aquela coisa, Brasil bateu o recorde de mortes. Eu lembro que eu falei para minha esposa assim, na época estava com 20 mil mortos no Brasil. Eu falei assim, amor, vai chegar a 150 mil. Ela falou assim, Deus me livre, amor. Fala isso não. Eu falei assim, vai chegar a 150 mil. Nós já estamos em mais de 300 mil, se eu não me engano, 400 mil mortos já. Isso ano passado, pelo amor de Deus. Enquanto isso, do outro lado, muitas igrejas diziam assim, vamos fazer um culto do estacionamento. Fim igreja, e tentando burlar, tentando criar uma solução paliativa, fazendo seu Ismaelzinho lá, porque o povo tem que se unir, porque tem que se unir uma ova, meu irmão, tem que se unir uma ova.
Está se unindo já há mais de 30 anos, fazendo fofoca um do outro, falando mal um do outro, brigando para derrubar um do altar, derrubar o outro do altar. Agora que eu esquentei, que bom, agora que eu estou engrossando aqui o caldo. E os pastores dizendo, tem que unir a igreja, tem que reunir. O diabo está querendo fechar a igreja. O diabo não está querendo fechar a igreja não, meu irmão. O diabo não tem medo de igreja não. O diabo tem medo de crente. Tá doido? Aí começaram a tentar criar as estratégias paliativas, rodízio de crente na igreja e botar álcool em gel na mão do crente. Não era isso que Deus queria. O recado estava claro. Fique em casa. Gente, vocês estão ouvindo aqui um apóstolo que perdeu muitos amigos, entes, pastores. Vocês estão ouvindo aqui um apóstolo que enterrou a mãe em menos de 20 dias atrás, e o pai também. A minha mãe, preste atenção, não vou tirar os comentários não. A minha mãe se protegeu, minha mãe lavava máscara toda hora, minha mãe tinha toque Gente, fica na live aí, prestando atenção, não fica reclamando que está travando não, dá para ouvir. Minha mãe tinha o maior cuidado do mundo. Um dia de distração deve ter sido. Pegou Covid e morreu. E vocês vão me dizer que nós somos imbatíveis? Vocês vão dizer que nós estamos no caminho certo? Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Deus está mandando um aviso para o mundo. Preste atenção, porque é um homem de Deus falando aqui. Deus está mandando um aviso para o mundo. E Deus está mandando um aviso particular para a igreja. Deus está dizendo para vocês a mesma coisa. Eu chamo de o padrão de Nicodemos. Eu chamei aqui de o ciclo, o padrão de Nicodemos. Qual é o padrão de Nicodemos? Deus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Em outras palavras, Jesus falou para Nicodemos: cara, o teu caso está tão ruim que só morrendo e nascendo de novo mesmo. Não tem nada que dá para aproveitar. Você se construiu errado. Nicodemos era um religioso. Nicodemos era um líder religioso. Deus falou: cara, você se construiu errado. E agora Deus está dizendo para a igreja: você se construiu errado. Então, se você insistir em bater boca com Deus e falar assim: eu não construí errado não, mantenha do jeito que estava antes, vai se repetir mais um ano, nem que seja só na tua vida. Ciclos se repetem quando não se muda comportamentos. Ciclos se repetem quando se muda comportamento. Tá todo mundo agindo como se estivesse tudo bem. E eu fico passando mal com isso. Tem um prédiozinho que está construindo ali, que todo dia que eu olho para aquele prédiozinho eu penso nisso. Vou mostrar para vocês. Lá no final, ó, tem um prédiozinho ali, ó, lá atrás. Lá atrás, do lado esquerdo aqui, tem um prédiozinho. E aí eu olho daqui da minha sala de oração, escritório da base aqui, e eu vejo aquele prédiozinho, o pedreiro trabalhando ali, os pedreiros, e eu fico pensando: eles estão construindo ali, tá tudo bem, tá tudo bem. Continuemos construindo a vida, como se nada tivesse acontecendo, como se não tivesse um vírus zumbi, porque para mim isso daqui é pior do que zumbi, irmão. E olha que eu estudei zumbi, eu assisti todos os filmes, de zumbi que se pode ter. Eu até imaginei, se um dia tiver um ataque zumbi, que armas eu vou usar, que estratégia eu vou usar. Eu viajei na maionese. E apareceu um zumbi pior do que o zumbi, irmão. Porque o zumbi dos filmes, ele fica preso na grade, não consegue entrar, fica lá, não passa da grade. Mas esse zumbi que inventaram aí é invisível.
microscópico, voador, que anda no vento. Agora, esse zumbi, que é esse da pandemia, que eu não posso dizer o nome dele na live mais, porque o YouTube corta. Se falar dele, o YouTube corta, tira minha live. Esse zumbi, eu aprendi isso hoje ouvindo uma live do apóstolo Dantas, meu discípulo. Esse zumbi ele tem um peso. Ele não consegue ficar muito tempo no ar. Ele cai, ele sai da boca de uma pessoa e cai. Ele cai no chão para ser pisado. Aleluia. Deus deu um ponto fraco para esse vírus. Ele cai no chão para ser pisado. Claro que ele não morre quando você pisa, mas é profético. O problema é que nós somos tão negligentes que nós conseguimos, irmão, numa fração de segundo, entrar no meio do caminho entre o hospedeiro e o chão e pegar ele. O bicho sai da boca do nosso colega, antes dele cair no chão, você vai lá e pega o vírus. Gente, uma distância de 2 metros, no máximo, 2 metros no máximo. Tudo bem que muitas vezes ele não cai no chão, ele cai numa mesa, ele cai numa bancada, ele cai numa comida do self-service. Mas a questão é, existe estratégia. Se você não for onde tem a mesa do self-service, se você não for onde tem o balcão onde todo mundo passa, todo mundo bota a mão, a gente vai no sacolão e esquece, irmão. Você pega uma hora, você vai esquecer. Você vai comprar uma maçã e vai chegar em casa e vai esquecer de lavar com sabão. Você vai comer a maçã e vai ficar contaminado. E talvez fique tudo bem, talvez morra. Mas o que acontece é porque do ano passado, quando chegou nessa época da Páscoa, nós começamos a avisar essas mesmas coisas que nós estamos avisando hoje. Eu estou vivendo igual aqueles filmes que as coisas ficam se repetindo, tem um monte, né? Eu estou vivendo isso hoje, eu estou doido com esse negócio. Eu estou vendo a mesma coisa sendo postada no Instagram. Gente, agora o negócio é sério, fique em casa, use máscara, lave a mão com gel, e não sei o que. Eu falei, meu Deus, será que eu dormi, acordei no mesmo dia do ano passado? Será que eu estou sonhando um pesadelo que se repete? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que nada mudou do ano passado para cá, só piorou. E vai repetindo o que vem, vai repetindo outro, e vai repetindo outro, e vai repetindo outro, enquanto nós não fizermos o que tem que ser feito. Desculpa, mas é verdade. Eu congreguei alguns meses com Silas Malafaia, às vezes eu pego um stick dele, né? Fico meio ignorante. Então, para aproveitar que hoje eu estou na unção da ignorância, senta a bunda em casa e espera essa porcaria acabar. Eu me mudei para a região dos Lagos, estou morando aqui num lugar de praia, as praias mais lindas do Rio de Janeiro estão aqui. E botaram uma barreira sanitária na entrada da cidade aqui, para ninguém entrar. Mas a filha da mãe da população arrumou um jeito de entrar, eles estão burlando a barreira toda, estão indo para as praias. Inclusive, eles conseguiram arrumar uns atalhos que descobriram até as praias secretas que tinham aqui. E ontem teve o que eles chamam de mega engarrafamento, o maior engarrafamento da história nessa região aqui, saindo da região dos Lagos e chegando em Niterói, no Rio de Janeiro. Mega engarrafamento de turista querendo vir pegar praia, porque tá tudo bem. Então o que acontece é o seguinte: enquanto vocês não entenderem que não está tudo bem, sabe o que vai acontecer? Vai ser mais um morrendo, mais outro. O profeta Amaro está mal.
família dele não gosta muito de falar sobre isso não, já percebi na internet, mas eu acompanho a filha dele e ela faz as postagens. O profeta Amaro está mal, o rim dele está comprometido, ele não consegue urinar, o pulmão dele já teve problemas sérios, ele está de bruço, não está se mexendo. Nosso profeta, um homem de Deus, um homem de 72 anos de idade. Já pensou amanhã eu ter que estar falando aqui que o profeta Amaro morreu, gente? Deus nos livre disso. Sabe, talvez os seus olhos só vão abrir quando você perder um filho pelo Covid. Eu tenho um funcionário do condomínio aqui que ele falou que perdeu a esposa ano passado. Ele está acabado, ele não consegue se reconstruir. Eu perdi minha mãe. Eu perdi minha mãe há 20 dias atrás, menos de 20. Talvez quando você perder o teu filho, quando você perder tua mãe, quando você ou se você mesmo morrer, alguma coisa talvez mude. Porque a gente muda. Eu tenho uma apóstola que está debaixo da minha cobertura, que ela estava com a igreja funcionando normalzinho. Aí começou a pandemia, ela deu uma diminuída. Eu ainda preguei lá na igreja dela, na pandemia. Fui eu, o apóstolo Garrido e o apóstolo Éder, fomos lá, pregamos, foi uma bênção. Só que ela pegou Covid, e alguns membros da igreja dela pegaram Covid recentemente, passaram maus bocados. Tem um que nem se recuperou ainda. Aí ela falou para mim, apóstolo, mudou, minha cabeça mudou. Fechei a igreja. Agora não tem, agora é live. Meu discípulo, apóstolo Dantas de Manaus, ele falou, cara, eu perdi membro da igreja pra caramba, porque fechei a igreja, mas eu prefiro que a igreja feche, que eu perca todos os membros, mas que as vidas se mantenham. Os pastores que estão dependendo, porque tem gente que é viciada no sistema. Tem pastor, irmão, que se ele não tiver um púlpito para pregar, ele desvia. Se não tiver uma campanhazinha para fazer, ele desvia. Tem gente que é viciada no sistema, que rola dinheiro, rola ego, rola orfandade, rejeição, a pessoa quer estar lá no meio do povo. Então, esses pastores ficam chateados comigo. Ficam chateados. Eu sei, já perdi um monte de pastor debaixo da minha cobertura porque eu falo a verdade, mas eu estou aqui para falar a verdade. Chega! Se ano passado ninguém teve coragem de falar isso para você, hoje, nesse ano, nesse primeiro dia depois da Páscoa, primeiro dia da contagem do homem, eu quero marcar você dizendo, chega de palhaçada. Chega. É que eu tenho que ir no mercado. Não tem que ir no mercado não, meu irmão. Pega aquela batata velha que está debaixo da tua geladeira e faz uma batata frita, faz um purezinho hoje. É que eu quero comer uma coisa gostosa. Não como nada gostoso não, só sai pro mercado quando não tiver jeito, irmão. Para de inventar desculpa. Para de inventar. É que eu tenho que trabalhar, meu irmão. Eu não trabalhei. Olha, um mês antes da pandemia, eu abri uma empresa de marketing digital. Eu estudei numa das melhores escolas. Eu falei, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu montei o escritório, falei, vou ganhar muito dinheiro fazendo marketing, neuromarketing digital das empresas. Já estava com vários clientes. Antes da pandemia, o Espírito Santo falou para mim assim, cancela o marketing. Por quê? Porque eu quero que você fique em casa, cuidando de vidas. Aí quando veio a pandemia eu entendi. Irmãos, eu nunca vivi tanta bênção na minha vida como nesse último ano. Me perdoe, eu sei que isso assusta. Perdi minha mãe, tudo bem. É ela que foi, não fui eu. Cada um tem seu motivo. Mas eu prosperei. Eu prosperei financeiramente como nunca na minha vida. Nem chega perto. Eu prosperei emocionalmente. Muito, amadureci. Prosperei aqui na internet. Quanta gente que eu nunca ouviu falar de mim me conheceu esse ano.
Sabe por quê? Mérito ao meu bumbum, que eu deixei na cadeira, fica em casa. Cancelei a agenda. Quantas agendas eu podia ter pregado, irmão? Só estou vendo meus colegas pregando aí. Viaja para lá, viaja para cá, viaja para lá, viaja para cá, viaja para cá, viaja para lá. Cadê fulano? Ih, rapaz, tá mal aí, tá com Covid, tá internado, tá entubado. Eu fico só olhando, pensando, meu Deus, salva meu irmão, salva meu amigo. Mas por outro lado eu penso, viaja para cá, viaja para lá, viaja para cá, viaja para lá, viaja para cá, viaja. Senta o rabo na cadeira. É que eu tenho que pregar. Gente, a tecnologia está aí. É que eu tenho que tocar nas pessoas. Não é hora de tocar nas pessoas não, meu irmão. Até para tocar nos meus filhos, na minha mulher, eu estou com medo. Sei lá se eu estou contaminado, passo por um, passo para outro. Eu peguei Covid, irmão, não sei o que é. Então, meus lindos, me perdoem essa palavra dura hoje. Eu não costumo dar esse tipo de palavra dura. Mas a questão é, quando Deus chamou aquele povo escravo, Deus deu a primeira lei. Aquele povo não estava nem acostumado a obedecer lei, meu irmão. Eles não estavam nem acostumados a obedecer lei. Eles eram escravos que viviam na base da chicotada. A primeira lei, façam a Páscoa e fiquem em casa. A primeira mitzvah, a primeira lei que Deus deu para os hebreus foi, fiquem em casa. E eles que não estavam acostumados com leis, foram mais obedientes do que você que lê a Bíblia todo dia. Será que nós vamos ter que repetir mais um ano? Será que vai ser mais um ano, gente? A vacina tá aí, glória a Deus. Tá botando tua fé na vacina, é isso? Não vou dizer que se você ficar em casa você está imune não, irmão. Nós estamos na guerra. Tem muita gente que está em casa e está morrendo também. Se eu morrer amanhã não vai aparecer. Viu aí, o apóstolo ficou falando para ficar em casa e morreu. Não, não é isso não. Nada muda. Se eu morrer é porque Deus me escolheu. Mas Deus me escolheu em obediência. Se eu tiver que pregar uma vez ou outra, eu vou fazer com prudência, mas o mínimo possível. Está começando. Entenda o seguinte: tudo que aconteceu, eu vou finalizar agora, tudo que aconteceu do início da pandemia até hoje não serviu de nada. Porque se o demônio renovou o ciclo, se a maldição renovou o ciclo, se a peste renovou o ciclo, porque já renovou, já é a segunda Páscoa consecutiva já em Covid. Então não adianta dizer, acabamos de passar pela Páscoa, agora vai acabar o Covid. Não, isso aconteceu no passado, não acabou Covid nenhum. A mesma profecia que a gente está repetindo. Alguma coisa nós vamos ter que achar, profeta João Edipo, meu amigo. Alguma coisa nós vamos ter que achar. Alguma coisa que nós não fizemos terá que ser feita. Não pense que Deus vai deixar esse demônio sair. Se a mudança, porque a conta está muito alta, o preço está muito caro. Não pode ser em vão. Esse vírus não pode desaparecer agora. Deus me livre, irmão. Deus me livre se esse vírus desaparecer agora do jeito que nós estamos, que ninguém mudou nada. 3 ou 4 mudaram. Amém, Eliane? Vocês tentem entender o que eu estou falando. Apóstolo, o senhor não quer que o vírus acabe? Quero. Mas se o vírus acabar agora, nesse momento, eu tenho medo do que vai acontecer. Sabe por quê? Muita gente morreu. Muita gente está em luto, muita dor, muito sofrimento, muito médico está sofrendo, muito negócio fechou, muita falência, muito suicídio, muito problema, para não haver mudança.
Vai não haver mudança. Então, pelo amor de Deus, se você não se quebranta, Deus te quebra. Por isso que quando você entra na presença de Deus, já tem que entrar se quebrando. Eu estou quebrado, Deus, eu estou quebrado, Pai. Já chega quebrado. Já chega em autoquebração. Porque se você não se quebranta, Deus te quebra. Ou a vida vai te quebrar. O mundo passou dos limites. Passou dos limites. Gente, pelo amor de Deus. Deus me livre, mas eu vou ter que concordar com o Ultron. Deus me livre, mas eu vou ter que concordar com Thanos. O mundo passou do limite. Eles avisaram, né, no filme dos Vingadores, né? O primeiro veio o Ultron, falou, passou do limite, a humanidade passou do limite. Depois veio o Thanos, falou, a humanidade passou do limite. Aí os Vingadores vai lá, não, ó, estalar de dedo. Thanos veio lá, estalou de dedo, matou metade da humanidade, acabou. O que a pessoa não faz para não deixar eu terminar a live, né? Ó, vamos ver. Meu amigo. O que a pessoa não faz para não deixar eu terminar a live? Não, cara. É porque, assim, eu estava escrevendo isso essa semana, bem parecido disso que você falou. Apóstolo João Édipo conosco, gente. Todas as nações que estão vencendo o Covid, eles ecoaram uma só voz, e a voz foi de humilhação. Eu comecei a dar seriedade para o Covid quando eu vi o Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, pedindo perdão pelo formato que ele tinha conduzido. Ele falou, cara, tá errado. E a igreja, o pessoal reclama, e eu preciso falar isso, porque é minha responsabilidade, mas as pessoas fizeram de uma bandeira política, e eu estou dizendo da igreja evangélica. Então elas dizem, estão sabotando o presidente. Não, irmão, o cara não tem poder para levantar ou parar a pandemia. É colocar a cara no chão e dizer, Deus nos perdoe. Sem humilhação, sem arrependimento, sem colocar vergonha, vestes de vergonha mesmo, que nem você estava falando, voluntária, e gerar uma unidade. O espírito de confusão no Brasil, que o Covid foi corrigir nas nações. O Brasil é a segunda nação do mundo que mais morreu gente um dia só no Covid. A primeira foi os Estados Unidos. Sabe? E proporcionalmente a nação que mais morreu gente foi a Itália, num dia só, pela quantidade de habitantes, né? Que um dia morreu 800 pessoas na Itália. E pelos habitantes que tem lá, eles foi muito alto. Mas ainda não houve, nós ainda estamos querendo, nós como igreja, ainda nós queremos dizer, olha, viu, eu estava certo. Não. E enquanto esse sentimento estiver sobre nós, assim, cara, você estava certo, ninguém vai sair aplaudido. Há um tempo atrás o Senhor me falou sobre Jael. Você lembra quem foi Jael? Cícera. Não. Jael que matou Cícera. Quando Baraque está correndo. E isso. Só que ela matou na covardia. Ela é um herói não celebrada. Lembra dos leprosos que saíram da cidade? Eles venceram a morte, foram aqueles 4 leprosos, mas eles não podiam ser celebrados, eles eram leprosos. O Senhor falou para mim, João, só vai vir uma libertação se quando não houver mais heróis. Nossa postura, e agora eu assumo a culpa da igreja, nós somos cara. Até a partir de hoje, pastor, desde quando começou a pandemia, pastor se tornou médico, economista, filósofo, entendeu? Político, e todo mundo nós temos uma resposta, não, nós devíamos ter sido o primeiro dito, colocado a cara no chão e dito,
Perdão, Senhor, perdão. E eu acho, apóstolo, um sentimento bem forte no meu coração, que a pandemia perdura no Brasil por causa da postura da igreja. Enquanto a Sem igreja, dúvida, cara. Sem enquanto a igreja dúvida. tiver... Ó, eu vou te falar uma coisa. Jerusalém é o coração espiritual do planeta. Sim. Jerusalém é um dos lugares que a pandemia está mais fraca. 60% da população de Jerusalém já tomou as 2 doses do Covid, da vacina. Daqui uns dias eles vão estar abrindo os portões. Por Não, quê? no próximo domingo. Hã? Próximo domingo eles declaram o fim da pandemia, eles já está assinado. No fim da Aí. festa de Pães Asmos. Viu? Aí, eu vou para Jerusalém em junho com a minha caravana. Então, gente, eles não conhecem Jesus, mas eles conhecem a Torá, eles conhecem a lei e eles sabem obedecer, porque eles estão na unção da primeira Páscoa. Não, e o sentimento é assim, sabe? Peraí, tá todo mundo ferido. Então a gente acreditou e eu assumo a culpa, eu entrei nessa parada também. Olha, Deus vai exaltar a gente agora. E não, Deus quer humilhar todo mundo. Sabe? Não vai sobreviver. Eu estou meditando todos os dias no livro de Isaías, as profecias de Isaías, e Isaías vai lá pelo capítulo 26, ele vai profetizar dizendo assim: olha, não vai ficar um herói na terra. Eu vou remover do meio de vós o profeta, o sacerdote, o juiz, o sábio, o encantador. Eu vou corrigir todo mundo. Então, enquanto nós tivermos nesse sentimento de que, olha, eu estou bem, eu estou forte, eu estou... não tocou. Cara, essa semana, eu disse para minha mulher, eu estava jantando e eu recebi uma ligação, um amigo disse assim, olha, perdi meu pai e minha mãe hoje, no mesmo dia. O cara me mandou uma mensagem, ele perdeu o pai e a mãe dele, no mesmo dia. E ele falou, me dá uma palavra, eu falei, não tenho, eu só posso orar com você. E eu entendi que agora, sabe, é tempo de sentar, chorar e dizer, Deus, eu fui culpa. Como você mesmo profetizou, apóstolo, como você mesmo falou que está se repetindo o ciclo. Mas por quê? Porque nós não se comportamos corretamente para sair. E a única saída agora é a humilhação, é dizer, Deus, ó, de verdade... eu, assim, com todo respeito, eu ouso acrescentar mais alguma coisa. Porque o arrependimento não é o suficiente. É suficiente uma reconstrução após o arrependimento. Entendeu? Porque é igual aquele homem que ele traiu a mulher e a mulher foi embora. A mulher maravilhosa. O cara era um otário, mas a mulher maravilhosa foi embora. E ele vai atrás dela. E ele fala assim, por favor, me perdoa, estou muito arrependido. Por favor, eu estou muito arrependido. Eu faço qualquer coisa para provar meu arrependimento. E ela se convence, porque ele realmente está arrependido. Só que agora ela volta para casa, mas ele não mudou. Ele é o mesmo homem. Ele se arrependeu? Sim, mas ele é o mesmo homem. Então Deus não quer apenas o arrependimento. Deus quer o arrependimento e Deus quer uma nova igreja. Não presta mais a igreja. Porque o que eu ia falar aqui, eu até pulei, mas você entrou aí, vai me ajudar com isso. A igreja passou dos limites, meu irmão, porque o povo não sabe, apóstolo. A gente sabe, a gente está nos bastidores. Tem muita sujeira por debaixo dos panos. Oh, meu Deus. E assim, uma das coisas que Deus vai corrigir nesse período é o seguinte, o que exatamente o herói. Eu vou te dizer algo aqui, já que você falou. Você sabe por que Sansão não queria cortar o cabelo? Não era para não perder a força. É para as pessoas pensarem que ele nunca tinha pecado. Então, tem muito cara que Deus mandou, o Covid veio sobre ele, que veio para perto dele, e as profecias dele foram envergonhadas. Ele disse, vai acabar amanhã, vai acabar daqui 10 meses. Ou não está acabando, vamos mudar a profecia. Dia 30 vai ser a principal morte. Olha, o pessoal me mandou 10 vezes esse vídeo. É mentira, não vai ter essa morte doidada no dia 30, não. Deus está envergonhando todo mundo. Por quê?
porque tá na hora de cortar o cabelo. Tá na hora de ir lá no sacerdote e falar assim, ó, eu quero... Porque quando o cara olhava Sansão... Hein? Porque quando o cara olhava para Sansão, apóstolo, ele olhava... O mais impressionante na vida de Sansão não era que ele conseguia matar tantos homens com a queixada de jumento. É que ele estava não sei quantos anos sem pecar. Pecando, ele não ia lá no sacerdote, porque ele era um nazireu. Toda vez que ele pecasse, ele tinha que voltar lá e rapar a cabeça. O cara olhava e falava, meu Deus, esse cara é o He-Man, ele é o espiritual dos espiritual, porque ele não peca, sabe? Ele não tem ninguém que põe o dedo na cara dele. Então aí chegou alguém e expôs a vergonha dele público. É profético, porque o meu cabelo já estava com rabinho de cavalo maneiro aqui, eu estava juntando, cultivando, e quando eu vi que meu pai e minha mãe estavam na situação que estava, Deus falou, raspa a cabeça. Eu raspei. No dia que meu pai morreu, minha mãe morreu, logo depois meu pai morreu, Deus falou, raspa de novo. Eu raspei. E por quê? Por quê? Porque, gente, a vitória é garantida para quem desce. Para quem desce. Você vai raspar a cabeça, mas o cabelo cresce. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Exatamente quando Sansão derrubou, escuta, quando Sansão derrubou as colunas e matou mais filisteus num golpe só, o cabelo dele estava pequeno. Mas Sansão ele passou uns dias fraco. Mas ele só passou os dias fracos diante dos filisteus porque ele não quis passar os dias fracos diante do sacerdote. Alguém rapasse a cabeça dele lá falando, não, eu conheço a sua vergonha. Então, eu conheço muita gente, apóstolo, eu conheço um amigo meu que fez uma conferência agora, e nessa conferência ele fez uma escola aí, e morreu 2 participantes, um monte de gente na UTI, e ele insistiu dizer, não, eu não sou do Covid, não, eu tenho uma unção apostólica. Não, irmão, tá na hora de se humilhar. Se for a conferência que eu estou pensando, só discípulo meu 3 quase morreram. Foram sem pedir bênção. Sabe? Então, você anda nesse lugar assim, cara, e Deus coloca de lugar de correção, por quê? Porque chegou a hora, sabe? Eu falei assim, até para um amigo, liguei hoje, domingo, mas apóstolo, escuta, de verdade, estou tão feliz de conversar isso com você, de verdade, porque eu cancelei tudo. Enquanto não tiver 100% funcionando, voltou à vida normal, eu não saio para ministrar, para lugar nenhum. Ué, João, como é que você faz? Trabalhar para mim não é pecado. Eu fui trabalhar, arrumei um trabalho e... Ué, mas aí o ministério... Não, meu amigo, eu tenho que me humilhar. E se alguém passar um pouco o dedo na minha cara e dizer, ah, você não teve fé, realmente, eu falhei. Está na hora de humilhar. Eu estou diante de Deus me humilhando, sabe? Falando, Deus, a culpa disso aí é minha. Se a gente não se levantar no lugar de assumir as culpas, não há esperança para quem esconde culpa. Davi disse assim, sabe? Aquele que, enquanto eu escondi o meu pecado, não tinha esperança para mim. Então, João, você tem adultério para contar? Não tenho. Mas enquanto os meus irmãos que estão adulterando não têm coragem de confessar, eu estou confessando por eles. Sabe? Eita. Eu estou assumindo a culpa. Deus me deu uma chave, apóstolo Ricardo. Deixa eu deixar isso aqui, nesse lugar aqui. Deixa eu ver se isso aqui fica certinho aqui. Peraí. Deus me deu uma chave. Eu posso assumir de verdade que foi uma chave que Deus me deu. Ele disse assim, João, Neemias assumiu a chave, a culpa, Esdras assumiu a culpa e Daniel assumiu a culpa. Esses 3 é no capítulo 9. Ele diz, por causa do meu pecado, Jerusalém está assim. Então, quem não assume a culpa não tem a autoridade de reconstruir a cidade. Só que o problema é que todo mundo quer dizer quando é que o Covid vai acabar. A profecia que vale $1 milhão hoje, que vale fama, dinheiro, oferta, é quando é que o Covid vai acabar. Mas o que Deus quer saber é quem é o culpado pelo Covid. Entendeu? Todo mundo está pronto para responder o chamado de Isaías, dizendo assim, olha, eu vou pelo Senhor, eu estou aqui para ser enviado. Mas o chamamento que Deus está perguntando é quem é o culpado. Isaías 1 diz assim, apresente as suas causas.
apresente as suas causas. Então o Senhor está chamando homens para dizer, eu sou o culpado. A culpa aqui é minha, a culpa é minha. O pecado aqui é meu e Deus tem que... Então, apóstolo Ricardo, enquanto nós não assumimos a culpa como sacerdotes diante do Senhor, e o que era a Páscoa? O Yom Kippur, o dia do perdão, era o sacerdote dizer, o primeiro cordeiro que morria no dia do perdão era pelo próprio sacerdote. O senhor que é um estudante, você sabe, antes de ele oferecer perdão pelo povo, o que ele ia dizer? Olha, Deus, antes de eu falar sobre o pecado da nação, deixa eu falar do Senhor pelo meu aqui. Ah, João, mas na cabeça dele estava escrito santidade ao Senhor. Ok, mas santidade é ir lá e dizer, Senhor, meu coração está sujo e eu preciso ser limpo. Meu coração está queimado e eu preciso ser sarado. Então, enquanto nós não tirarmos a veste de super-herói, o Covid vai ficar batendo na gente aí enquanto tiver. É muito triste, meu irmão. É muito triste. E, assim, a verdade é que a sensação é que nós estamos fazendo essa live aqui mais por desabafo. A sensação de que dá, eu acho que se Deus quisesse que essa voz nossa fosse ouvida por mais gente, ia ter, sei lá, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas assistindo. Eu acho que é uma live mais de desabafo, porque é só o Espírito Santo mesmo para falar isso com o povo, sabe? Não, mas escuta, eu tenho uma... meu Deus do céu, meu Deus. Eu fiz essa indignação ontem com Jesus. Eu estava conversando com Jesus e eu falei, não vou pregar isso não. Porque eu vou falar isso e 10 pessoas vão escutar. Isso é importante demais. O Senhor me disse, Ricardo Ribeiro, pensa comigo, presta atenção. João Batista foi chamado para pregar onde não tinha ninguém. No deserto ninguém morava lá, cara. É verdade. Correto? E a mensagem de João Batista era arrepender-vos, arrepender-vos. O Senhor está testando a nossa fidelidade no povo. O Senhor me disse isso exatamente que você pensou agora, sabe? Que você falou agora. Olha, João, se você ainda não presta atenção, é a fidelidade com o que está fazendo. É o que ele fala com Moisés. Vai pregar para Faraó, mas Faraó não vai se converter. Entendeu? Vai pregar para Faraó. Mas então quem é que tinha que se converter com aquela mensagem? Era Moisés. Não era Faraó. Deus está deixando a gente com pouco público, com pouco recurso, com pouco espaço, com pouca relevância. Por quê? Porque nós estamos sendo treinados no deserto. Yeah. E tem uma coisa, presta atenção, quem viu, escute, apóstolo Ricardo Ribeiro, o povo que ficou de fora da terra prometida viu um monte de milagre no deserto. João Batista não viu milagre nenhum no deserto, mas ele não ficou lá. As coisas não estão acontecendo para quem está no deserto, porque é o Senhor que está vindo ao encontro dele. Não é nós, não estamos indo. Correto? Preste atenção. Então, o Senhor reduziu o alcance da verdade, porque para correção mesmo. Por que Jesus prega por parábola? Não é para explicar, é para confundir. Jesus prega por parábola, é para confundir. Não é para todo mundo. Então, o Senhor aponta o dedo e diz, a solução está escondida. Sabe? Quando ele mandava o profeta profetizar, o profeta ia lá e profetizava por parábola. Por quê? Para esconder, para deixar com pouca relevância. Por quê? Porque o código é humilhação. O meu pastor é um homem extremamente sábio. Ele mandou uma mensagem, aqui o decreto libera culto, está liberada. A igreja foi enquadrada como serviço essencial. E o meu pastor me mandou uma mensagem, perguntou, João, o que você acha? Eu vou cancelar os cultos. Falei, obrigado pela sua sabedoria, pastor. E nós fechamos. E aí ele falou para mim, João, e se uma pessoa me perguntou, né? Não foi ele. E quando abrir voltar ao templo, ninguém for, nós fomos reprovados? Porque na ausência é que se mostra o discipulado. Então eu vou te falar uma coisa, é a hora, meu apóstolo, de nós assumirmos culpa por pecado que não é nosso. Nos humilharmos pelo pecado que não é nosso. Por quê? Porque isso é fazer parte do corpo. Prendi algo com o Luiz Hermínio, que é importante demais. A vacina é aplicada, a injeção é aplicada na partição, para sarar que está doente. Você está com a garganta inflamada, você não toma uma injeção na garganta, você toma na bunda. Não tem nada a ver, mas está no mesmo corpo.
Então, é a nossa hora agora. A parte saudável da igreja tem que assumir a culpa. Amém. Sabe? A parte saudável da igreja tem que dizer, olha, eu preciso ser humilhado. Deixa eu abrir essa janela aqui. A parte saudável da igreja tem que dizer assim, o Senhor nos humilhou. Por quê? Porque não há super-herói no nosso meio. Deus passou vergonha em todo mundo. Enquanto a vergonha não passar de nós, sabe? E ela só vai passar quando? Quando nós formos encontrados quebrantados. Eu tô só repetindo o que o senhor falou. O senhor falou de ser quebrado voluntariamente. Chega lá e dizer... lembra quando Jesus disse sobre quem lançasse sobre essa pedra, vai ficar só o pó. Vai ser quebrado em pedaços. Mas quem sobre essa pedra cair, então é uma opção. Quem se entregar voluntariamente para a correção, vai ter conserto ainda. Mas sobre quem essa pedra cair, a correção não vai ter mais. Então nós só temos uma saída. A culpa é nossa. E eu vou te falar uma coisa, eu salvo bem poucas publicações, bem mesmo. Mas aquela que você falou do povo, do idioma, os escravos egípcios, escutar uma pregação hebraica, aquilo ativou uma chave na minha cabeça. Eu fiz, meu Deus! É Deus falando para eles, ó, vocês vão falar na minha linguagem, não é eu que vou falar na linguagem de vocês. Sabe? Eu vou... E no mandato da independência, quando você vai fundar uma nação, sabe? Você dá um idioma para ela. Então, o Senhor, tipo assim, olha, eu não converso esse tipo de linguagem que vocês têm. Eu não converso com língua de murmurador. Eu falo outra linguagem. E, então, até um rabino me ensinou que a palavra murmuração não existe no hebraico. E eu falei, então me explica. Ele disse, Lashon Hara. Porque no idioma que Deus inventou não tinha murmuração. Teve que juntar duas palavras para fazer murmuração. Não existe a palavra sozinha. Entendeu? Caramba, não tem como, teve que juntar duas palavras, porque com uma só, Deus não criou murmuração. Então, está na hora de assumir a culpa. Quando Deus visitar, a próxima vez que você sentir a presença de Deus, você diz, peraí. Eu não quero bênção, eu não quero milagre, eu não quero poder, eu quero só que o Senhor fale uma coisa. O quê? Há uma culpa sobre mim. Quer dizer para o Senhor que eu sou mentiroso, prostituto, ladrão, mercenário, preguiçoso, agoreiro. A culpa é minha. Mas eu vou perder os meus seguidores, mas eu vou ganhar Jesus. E o mal vai embora da minha casa. Sabe? Eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo isso. Olha, eu não estou preocupado com seguidores. Até porque os meus discípulos não são uma multidão, mas são discípulos bons. São um povo bom, é um povo fiel, um povo que aprende, sabe? Eu sempre peço a Deus, Senhor, me dá gente que aprende, gente que vale a pena gastar código, que vale a pena gastar palavra, né? Vale a pena distribuir o ouro que Deus nos dá com esse povo. Então, eu sou muito grato a Deus com esse povo. Mas a vontade que a gente tem realmente é essa, né? Mas esse papel que você falou aqui muito bem, Deus, não é hora de ser herói. Quem vai fazer esse trabalho não seremos nós, será Jesus, será o Espírito Santo. E esperemos que esse ano, com essa Páscoa, alguma coisa mude no coração do povo. E se não for assim, veremos, né, o que vai acontecer. Mas, olha, ontem eu meditava, fui dormir bem tarde, fiquei pensando com a minha esposa, conversando. Escute, só dois caras comeram a Páscoa e chegaram no lugar onde Deus falou. Suportar os processos não é para todo mundo. Só Josué e Caleb que comeram a Páscoa lá naquele dia e chegaram lá onde Deus falou que ia levar eles. Que suportaram as voltas, que suportaram, sabe? E eu percebi que até o 8º dia não havia condenação sobre eles. Eles andaram até o dia que chegou a lei, até os 50 dias, mas cada passo que eles davam mais longe de Canaã e mais dentro do processo de Deus. Isso foi muito importante para mim. Apóstolo, escuta, João Batista pregou muito tempo no deserto, mas uma vez o rei veio ouvir a pregação dele. E depois que o rei Herodes veio ouvir,
o Rei Jesus também veio. Então, quem suportar os processos vai falar às autoridades e o Senhor vai vir no nosso culto. Sabe? Sabe? Então, João Batista ele pregava e um dia Herodes veio no culto dele. Os fariseus começaram a ir. Então, eu vou te dizer algo aqui eu vou falar só porque eu sei que você não vai achar incrédulo. Mas eu falei, Senhor, onde é que estão os profetas escondidos? Onde é que estão os 7.000? O Senhor falou nas igrejas reformadas. Eu falei, não, Jesus, talvez o Senhor não saiba, eles não profetizam, eles não expulsam demônios, eles são da fé reformada. O Senhor disse, ok, mas eles estão lá, escondidos. Prepare-se, a nova movimentação profética do Brasil, libertadora, vai vir da casa dos presbiterianos. Os caras que não expulsam demônios, os caras que não oram em línguas, os caras que não profetizam, que não faz milagre, mas o Senhor me disse, João, eles são os que não são para esse tempo. E eu falei, Jesus, eu vou até ouvir umas pregações do Hernando Dias Lopes e falava, Jesus, ele até vai, mas tem uns caras lá que gastam 2 horas para dizer que profecia não existe. E o Senhor me disse, eles estão escondidos nesse lugar. Então, vire a sua arma, o seu canhão de discipulado, cara, para os reformados. O Senhor são homens que estão muito tempo escondidos. Os fariseus vão se converter a Jesus. Precisam ser destravados, né, cara? Eu falo uma coisa muito legal, voltando a falar aqui dos fariseus, né? Que Jesus, ele... Vamos partir para a reta final da live aqui, que já está com 1h22. Mas Jesus, ele está discursando para os fariseus, né? E aí ele fala assim, olha, não dá para vocês não, cara. Tá ruim demais. Vocês são inconstruíveis. Na linguagem de hoje, né? Em outras palavras, Jesus fala assim, não dá para botar remendo novo em pano velho, não. Não dá para botar vinho novo em odre velho, não. Vocês são uma geração que não dá para trabalhar, não. Não vai rolar, não. O próprio Jesus falando. Aí tem um cara lá que fala assim, Senhor, eu creio, minha filha está doente, me ajuda. Mas era um deles. Jesus não deu muita ideia para ele, não. Jesus saiu andando, mas o cara foi atrás. Aí teve uma mulher do fluxo de sangue, que é um outro tipo de igreja, né? A primeira que Jesus estava falando era dos fariseus, agora a igreja dos coitadinhos. Jesus também vai lá e dá um trato nela e continua andando. Aí Jesus chega na terceira igreja, que é a igreja nova, a nova geração, mas que está morta, está adormecida. A filha de Jairo. Qual o problema da nova geração? É que ela é nova, ela tem cara de nova, ela tem músicas novas, ela tem pregação nova, ela tem revelação nova, ela tem estilo novo, mas o DNA dela é de Jairo, né? Ainda é um DNA velho, é filha de Jairo. Mas Jesus, tudo bem, Jesus foi lá e ressuscitou a filha de Jairo. Só que você vê Jesus dando credibilidade a alguns fariseus. Ele dá credibilidade a Nicodemos, ele dá credibilidade a Jairo. E eu chamo isso de o falso fariseu. É o cara que tem cara de fariseu, tem cheiro de fariseu, tem roupa de fariseu. Mas, na verdade, ele é um odre novo fantasiado de odre velho. Ele está lá, mas não é de lá. E aí chega um João Édipo lá, fala para ele assim, cara, deixa eu soltar um rolo aqui para você. Aí depois solta o outro, vai ativando o cara. Quando você vê, meu irmão, tu pega o teólogo mais religioso do mundo, transforma na maior metralhadora profética que pode existir. Então, é o falso fariseu. A gente não pode julgar as pessoas pela doutrina ou pela religião. Nós temos que deixar Deus revelar quem é quem, né? Porque tem, pelo contrário, tem muitos do nosso lado aqui que é o falso vinho novo, né? O falso odre novo. Tu olha e fala assim, caraca, canta pra caraca, cheio da unção, prega, olha só. Tem uns aí na internet que eu não posso nem citar nome. Mas se tu vai olhar de perto, ela tá vazia, só faz barulho. Então, só Deus sabe a verdade que carrega dentro de cada vaso. Então, e o Senhor me disse algo assim,
já que desse que você liberou, eu quero que complementar. O vinho novo, você renova o odre, mas a veste, que tá, você não pode pôr o remendo, você tem que assumir a nudez. Tem que falar, olha, eu tô nu. Eu tô nu. Lembra a igreja lá, Laodiceia? Sabe? Você é nu. E quando eu disse eu tô nu, eu assumo condição dele vir me vestir. Não é ficar colocando remendo, porque não é comprar vestes novas. Antes de comprar vestes novas, tem que assumir a nudez. Dizer, olha, eu tô nu, eu tô em pecado, eu tô falho. Então, faz tanto tempo que eu disse para o Senhor agora, sabe? Falei, Senhor, faz tanto tempo que eu só nosso diálogo, mas eu queria agora só que eu só falasse. Deixa eu te contar para o Senhor sou eu, quem é o povo que eu pertenço, qual é a igreja que eu vivo, qual é o país que eu estou dizendo, porque nós denunciamos o pecado do mundo, mas agora nós não vamos denunciar o pecado da igreja, nós vamos assumi-lo. Tem muita gente aí que está doida para denunciar o pecado da igreja. Eu não vou me fazer famoso no pecado dos meus irmãos. Eu vou assumir a culpa com eles. Eu vou dizer, olha, eu pequei junto. Ah, João, mas você adulterou? Não, não adulterei, mas a culpa é minha. Por quê? Porque Foi Paulo diz que quem profetiza. Isso. Paulo diz quem profetiza. Isso. Paulo diz quem profetiza edifica a igreja. Então ele não foi edificado, a culpa é minha. Ele não foi sarado, a culpa é minha. Ah, João, mas e aí? Assim fica fácil, não é não, eu vou assumir a vergonha. Porque se eu assumir a minha nudez, ele vem me vestir. Quando Adão argumentou, ele ainda continuou nu, mas quando o Senhor, quando ele entendeu, assumiu a culpa, o Senhor o vestiu. Então tá na nossa hora, sabe, de dizer, a culpa é minha, a minha mão é tão manchada quanto a deles. Por quê? Porque eu quis crescer diante do escândalo. E Deus não vai levantar uma geração que sabe denunciar o pecado antes de que tenha autoridade de ter chorado. Eu só tenho autoridade para denunciar onde eu já chorei. Se eu não chorei de dor pelo meu irmão, a minha denúncia é pelo Satanás. Sabe, antes de denunciar o meu irmão, eu tenho que ter chorado por ele, ter feito força para ele não pecar. Então, eu tenho orado, falar, Deus, a culpa é minha, a vergonha é minha. Eu contribuí com a Babilônia. Eu bebi do vinho dela. Sabe? Então, tá na nossa hora de chorar, apóstolo. De dizer, ó, bate doído, Jesus, que a culpa é nossa. Dessa hora, não, nós não queremos fugir dessa hora, sabe? Nós queremos assumir a culpa. Dizer, Senhor, nos perdoe. Mas não vai ficar para sempre. Nós vamos nos converter. Sabe? Sabe, é dizer, eu preciso ser corrigido. A irmã colocou uma coisa importante, a gente coloca a culpa no STF, coloca no presidente, no legislativo, a culpa é todo mundo. Não, irmão, a culpa é nossa. Por quê? Porque se você pegar um cidadão médio, ímpio, ateu, que não acredita em Deus, da Suíça, ele é mais honesto, mais justo do que o crente brasileiro. Então tá errado. Entendeu? Eu fui pegar um metrô de Oxford para Londres e não tem um lugar que coloca aquela traquinha. Você compra o bilhete e não tem onde você pôr. Se você fizesse isso, a maioria dos crentes. Nós não respeitamos o que o Jesus falou. Senta no último lugar. Não procure os lugares de honra. Não queira comer das coisas melhores. A gente tem que ir para o final da fila. Sabe? Está na nossa hora. Jesus está colocando a gente no final da fila de novo. Para quê? Para ele recuperar a gente. Então, aí se fala de avivamento no Brasil, mas um ateu suíço ainda é mais justo do que um crente brasileiro. Está errado. Meu Deus do céu, cara. Sabe? Meu Deus do céu. Forte isso. É assumir a culpa e dizer, Deus, a culpa é nossa. Veste a gente de vergonha. Por quê? Porque se a gente não se vestir de vergonha, nós não vamos escapar dessa hora. Sabe? Só tem alguém... Deus só vai poupar quem disser, olha, eu tenho vergonha de dizer, eu tenho vergonha. A Daniel, no capítulo 9, diz assim, ó, há um corar de vergonha no meu rosto.
E antes do senhor encerrar, eu queria orar agora, sabe? Porque o Fica à senhor precisa vontade. batizar a gente com vergonha. A gente precisa batizar a gente com esse corar de vergonha. Dizer, há uma denúncia. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Sabe? Pai, no nome de Jesus, eu sei que há uma denúncia, uma acusação do céu contra nós. Mesmo o Senhor ter derramado o teu sangue sobre nós, sobre a igreja, nós não valorizamos a nossa consagração, nós nos prostituímos, nós adulteramos, nós fornicamos, nós feiticeiros, Pai. Nós se tornamos feiticeiros, nós se tornamos mercenários, agoreiros, mentirosos, prostitutos, idólatras. Perdoa os teus sacerdotes, perdoa os teus apóstolos, perdoa os teus profetas, perdoa os teus ministros. Nós estamos dizendo, como Joel disse, chorem os sacerdotes do Senhor. Nós assumimos a parte dessa culpa. Nós dizemos, vem com piedade e compaixão sobre nós. Nós estamos culpados também. Só a única solução para nós é chorar entre o alpendre e o altar, porque onde o sangue de Zacarias foi derramado, e nós fomos, Pai, chorando neste lugar, dizendo, nós somos tão culpados quanto eles, nós somos tão desonestos como eles, nós somos tão ladrões quanto eles, tão prostitutos como eles. Nós que dizemos estar de pé, nós não pecamos por não ter oportunidade. Assume a nossa culpa, Pai. Nós chamamos ao Senhor e dizemos, nossa mão está suja, as nossas vestes estão sujas, o nosso coração está sujo, mas nos lava, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos lava, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Obrigado por ter participado conosco, viu? Moço, eu sou seu fã. Sempre. Idem. Olha só, vê se arruma um dia aí nessa semana fazer uma live comigo, 6 da manhã. É porque no meu horário, 6 da manhã, aqui é 5. Na quarta-feira eu consigo. Maravilha. Amanhã Maravilha. ou depois eu vou estar em viagem. Tá. Quarta-feira, então, para a gente dar um café da manhã para esse povo e fazer essa contagem do homem juntos. Então, queridos, amanhã... Mas você orou aí, tem um demônio saindo de mim aqui, ó. Porque entrou um vento aqui pela janela, né? Mas amanhã nós vamos para o segundo dia da contagem do Homer e as lives ficam sempre salvas no YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Se você quer participar da nossa mentoria das letras hebraicas, vai ser toda segunda, quarta e sexta do mês de abril, às 10 da noite, no horário de Brasília, no Zoom. Gente, vocês não têm ideia do que é isso. Vocês não têm ideia. E ainda tem umas 8 ou 9 vagas. É R$300 só a inscrição do curso todo. E se você perder uma aula ou outra, a gente consegue te dar o texto escrito para recuperação da aula. Então me procure para poder fazer a tua inscrição. E amanhã, segunda-feira, né, dia 29 de março de 2021, até sexta, as lives vão ser 6 da manhã, algumas vezes com convidados especiais, outras vezes eu farei sozinho. No sábado, às 18 horas, o nosso culto online, na nossa igreja online, do Shabat. E no domingo, às 15 horas, até finalizar essa contagem do homem com Pentecostes. Deus abençoe, apóstolo. Muito obrigado. Povo querido, shalom. Tchau, tchau.